Flamengo tem nova chuva de milhões com recorde em receitas operacionais no primeiro trimestre de 2025, ou seja, uma grande notícia para o torcedor do Flamengo, principalmente aquele que se liga mais em gestão, né? É uma coisa tão importante a gestão de um clube para não acontecer o que está acontecendo, por exemplo, com o Corinthians e São Paulo, né? O Corinthians, para você ter ideia, em um ano teve um aumento da dívida de 830 milhões de reais. É quase uma Neoquímica Arena, né, em aumento de dívida. O São Paulo com a dívida batendo em 1 bilhão de reais, embora tenha o FIDIC e tal, tenha contratado poucos jogadores, a receita do São Paulo diminui e a dívida só explode, né? Então a coisa é impressionante o que está acontecendo no futebol de São Paulo. Em contraponto, no Rio de Janeiro, graças ao Flamengo, a situação é muito melhor. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tem Beto, é gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se por aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e precisamos falar sobre esse recorde registrado em 2025 de receitas recorrentes do Flamengo. Vamos lá! O Flamengo sem nenhuma venda, receitas operacionais, sem nenhuma venda de jogador, ou seja, isso não está incluído nesse valor, atingiu 236 milhões de reais de faturamento no primeiro trimestre de 2025. Se você fizer uma comparação com o ano em que houve o recorde anterior, você tem um aumento de 27%, ou seja, quase um terço a mais, né? E em relação ao ano passado, então, aí a conta fica muito maior, você tem um aumento de 37% em relação àquilo registrado no mesmo período em 2024. Eu vou falar mais sobre esse tema nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora bandbet.bet.br, bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado com grandes clássicos do futebol brasileiro neste final de semana, hein? O Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa, reencontro entre Gabriel Barbosa e o Flamengo, que eu não sei se vai acontecer, porque o Gabriel virou reserva do time do Cruzeiro, aliás, está uma quizumba danada pelos lados da Raposa, o Dudu tá saindo fora, não vem para o Flamengo, aliás, e existe uma, eu não diria uma crise, mas um problema de relacionamento lá pelos lados da toca da Raposa, e o Flamengo chega em outro ânimo para essa grande partida contra a equipe do Cruzeiro. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Então eu dei um panorama aqui dos números do Flamengo, coisa que é muito importante, pessoal, é cada vez mais importante, na minha opinião, se ligar em gestão. A gente traz com enorme frequência aqui no canal o César Grafietti, que é a maior autoridade em finanças esportivas em língua portuguesa, né? O Grafietti sempre tem a generosidade de nos atender aqui no canal, já fiz algumas lives com ele e vou continuar fazendo também. E ele sempre explicou, né? Houve uma fase, né, em que se questionava muito o caixa do Flamengo. O Flamengo tem problema financeiro? Não, o Flamengo nunca teve problema financeiro, né? Recentemente, o Flamengo teve muitos até 2013, ou até em 2013 mesmo, né? Em 2013 houve aí um marco, né, em termos de gestão, na vitória da Chapa Azul, onde havia vários dirigentes que acabaram depois no meio do caminho rompendo, né? O Eduardo Bandeira de Mello, primeiro presidente dessa fase, né? Depois rompeu com o Landim, rompeu com o BAP, rompeu com o Valim, depois o Valim rompeu com o Landim e o BAP, por último, se candidata à presidência do Flamengo e acaba ganhando a eleição, tá? E hoje é o presidente do Flamengo, como você tá careca de saber.
Agora, eu queria falar sobre outro aspecto também envolvendo o Flamengo, que é a condição do estádio. Isso é matéria revelada pelo Lúcio de Castro no UOL, né? Aliás, como é bom ver o Lúcio de Castro escrevendo para grandes veículos de comunicação. Ele tem a agência Sportlight, aliás, de jornalismo investigativo, e fez um freela, não sei se foi contratado ou fez um freela para o UOL, em que ele expõe as condições do estádio Castelão de São Luís, tá? Em que houve ali a liberação de setores que não deveriam ter sido liberados, com laudos tardios concedidos, né? Isso é muito importante. Pô, eu olho uma matéria dessa e falo, cara, eu queria ter feito isso. Então você vê a importância, né, do jornalismo investigativo no Brasil, e me admira muito a CBF liberar um estádio nessas condições para uma partida tão importante quanto a entre Flamengo e Botafogo da Paraíba. E também vi as imagens do desembarque do Flamengo em São Luís, realmente uma coisa de louco, né? Eu já tive a felicidade de acompanhar o Flamengo como torcedor e como jornalista em viagens mundo afora, né? E é sempre impressionante o carinho que os torcedores têm com o Flamengo, porque tem torcedores do Flamengo em todos os rincões desse país, né? Os caras falam terceirizada, isso é uma bobagem sem tamanho, né? Uma tentativa de diminuir o Flamengo. Só que é impossível diante dos fatos e diante do que você vê nas praças, né? Eu me lembro na cobertura de Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa, foi Supercopa, aliás, em 2022 eu fui a Cuiabá e, cara, chegada no Flamengo foi uma coisa de louco, né? Tava chovendo pra caramba, os caras não arredaram pé, foi uma coisa de louco. Então havia muitos torcedores do Flamengo. Naquele momento os caras fazem tudo, porque é difícil você ter contato com os jogadores, né? Porque o Flamengo, evidentemente, manda a maior parte dos seus jogos no Rio de Janeiro. Então é muito difícil essa conexão do torcedor com o jogador, né? Que é o ídolo, não é dirigente, não é nada, é o jogador que é o ídolo do torcedor. E mais importante de tudo, a adoração, a paixão pelo clube. Isso é o mais importante, tá? A paixão do torcedor pelo clube é a coisa mais importante que tem. É o torcedor quem faz um time de futebol. É claro que existe o dirigente que vai fazer a gestão e tem que fazer a gestão de uma forma bem feita para que o clube não entre em colapso, mas o clube, o time de futebol, só existe por causa do seu torcedor. Só existe por causa do seu torcedor. Então é impressionante, viu, o que a torcida do Flamengo fez mais uma vez em São Luís, para dar um tapa na cara com luva de pelica daqueles bobalhões que falam em torcida terceirizada, né, sem sair de casa para conhecer outros rincões e visualizar com os próprios olhos a relação de amor de torcedores com o seu clube de futebol. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.